Bem-vindos e bem-vindas! Hoje estamos aqui para falar, mais uma vez, sobre equipamentos da cozinha e hoje vamos entender melhor como funcionam certos equipamentos que serão fogões. Hoje nós iremos conhecer inúmeros tipos de fogões, inclusive, porque existem muitos fogões no mercado, e um melhor que o outro, só que tem fogões caros, médios e baratos, fogões que pode agregar muito, pouco ou mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro, existem os fogões convencionais, que são aqueles fogões residenciais. Fogão convencional, hoje existem fogões de 4, 5 e 6 bocas. Os melhores, notoriamente, dos fogões residenciais são aqueles super mega fogões de 6 bocas, com pelo menos 2 queimadores de 4 chamas. Esses são os fogões muito caros, são fogões importados, inclusive, ou tem também os fogões nacionais, mas que tem um custo altíssimo. Ou temos os fogões de 5 bocas, que nem os meus alunos que participam do curso sabem qual é o fogão que eu uso. É um fogão de 5 bocas, com uma boca central, um queimador de quatro chamas, ótimo para se trabalhar. E tem depois os fogões de 6 bocas normais, né, que não tem bocas com 4 saídas. E depois tem as 4 bocas de fogão, que tem os muito bons, os médios e os comuns, digamos assim. Então, vamos hoje pensar qual fogão se pode usar e por que as vantagens de cada um. Bom, qual é primeiro a grande vantagem de um fogão residencial? Hoje você vai comprar um fogão residencial, você vai comprar um forno acoplado sensacional, muitas vezes. Isso realmente são fogões que agregam muito, eles têm um pequeno custo, mas realmente, se você faz as contas, você está comprando um equipamento realmente bom. E se você tem um uso bastante constante e contínuo de forno, é um fogão muito interessante. Claramente, isso é quando você, você está começando na profissão de delivery personalizado, coisa do gênero. Então, você pode tranquilamente produzir com um fogão residencial, um fogão convencional, e realmente você terá uma utilidade grande por muito tempo. Claro que depois que você vai começar a trabalhar mais intensamente, obviamente já terá ganho, terá tido o seu lucro e, obviamente, terá a possibilidade de adquirir algo diferente. E aí, eu hoje vou explicar um pouco para vocês quais são as outras opções que nós temos à disposição no mercado. Vou abrindo uma parêntese. Se você quer compartilhar a live porque você acha que vai ser um assunto interessante, tem aquele aviãozinho embaixo à direita, clique nele, compartilhe com a pessoa que você acha que deveria estar ouvindo isso, sabendo dessa live, o que está acontecendo, que é muito interessante para essa pessoa. Faça isso. Se você tem alguma pergunta, coloque as perguntas na nuvenzinha com ponto interrogativo embaixo, por favor, e aí eu responderei no final a todas as perguntas. Então, vamos começar por aí. Tem os modelos de baixa pressão. Nós estamos falando agora de fogão industrial. E temos modelo de baixa pressão e de alta pressão. Vamos conhecer qual é o fogão de baixa pressão. O fogão de baixa pressão possui um regulador onde se aproveita melhor o gás e se transforma em um fogão mais econômico por ter a chama mais baixa e menos intensas. Né? Estamos falando de um fogão de baixa pressão versus um fogão de alta pressão. Os modelos de baixa pressão, por exemplo, eles são utilizados para cozinhar alimentos e possuem um resultado superior aos fogões de alta pressão, principalmente no cozimento de alimentos mais delicados. Por quê? Porque é necessário o melhor ajuste de chamas, onde muito se trabalha com chama muito baixa. Por exemplo, assim, um molho muito grosso, onde uma chama de alta acabaria queimando o fundo, ele precisa de uma chama muito baixa, que muito se aproximam, inclusive, aos resultados que um fogão convencional lhe dá. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês sobre o fogão de baixa pressão, pensem em relacionar ao fogão que vocês trabalham e usam em casa, que é um fogão normal, residencial, que você comprou e usa tranquilamente.
Agora, embora que os fogões de baixa possam ter uma potência inferior ao de alta pressão, porque obviamente tem uma vazão muito menor de gás, existem as opções hoje de fogões de baixo com queimadores duplo, ou triplos, ou quádruplos. Esses queimadores nessa configuração alcançam um resultado similar ao fogão de alta. Por quê? Porque, obviamente, ele tem uma distribuição de calor muito grande, né? Uma quantidade grande de bocas de chamas, né? E o diferencial pode ser a possibilidade de ligar ou uma, ou duas, ou três chamas do próprio queimador. E aí você consegue ter uma regulagem e uma distribuição de gás bastante interessante com relação a isso, né? Agora, uma outra grande vantagem de um fogão de baixa pressão é que ele pode funcionar com uma rede de gás comum, né? Desde que esteja essa rede preparada para desde fábrica, a rede é uma rede de gás natural de baixa pressão. E também pode se utilizar bujões P45 ou P13, claramente com a mangueira correta, que são aquelas mangueiras normatizadas que é de 300 PSI para cima. Fique sempre ligado sobre isso, tá? Porque tem que ter cuidado quando se mexe com gás, principalmente quando se mexe com fogão industrial, sem o encanamento adequado, rígido, né? É necessário o regulador de pressão, isso é imprescindível. Normalmente, esses fogões são bem mais caros que os fogões de alta pressão. E aí, vamos falar do fogão de alta pressão, obviamente. O fogão de alta pressão, ele não possui, primeira coisa, ele não possui regulador de gás. Então, ele é um cano reto, sai direto do bujão para o fogão. Sendo aí, normalmente, esses fogões são muito mais potentes. Mas, para uma pessoa que é inexperiente na utilização de fogão de alta pressão, é difícil de se fazer uma regulagem correta da intensidade da chama. Ou seja, tem que se ter conhecimento do fogão, tem que se ter conhecimento das panelas, tem que se ter conhecimento da comida e tem que ter, primeiro, muito conhecimento das técnicas com a qual vocês irão preparar a receita. Isso é muito, muito, muito importante. Os modelos de alta pressão, por exemplo, nos restaurantes que têm baterias de fogões de alta pressão e de baixa pressão, eles usam muito os fogões de alta pressão para a produção de quantidade, de grande quantidade de fritura, por exemplo. Ou grande quantidade de comida, por exemplo, caldeirões de arroz, de feijão, de molho de tomate em quantidade grande, de cozimento de batata, coisa do gênero, entendeu? Grande escala, onde você precisa realmente manter um caldeirão sempre a uma temperatura correta. Então, para isso é imprescindível realmente um fogão de alta pressão. Por quê? Porque realmente ele consegue manter o calor, em virtude da intensidade com a qual o gás eroga, né? Não existem opções de queimadores duplos, mas existe uma opção interessante. Tem fogões de alta pressão que tem como opção vários bicos pequenos em cima da base do queimador. Então, isso pode, inclusive, alastrar muito mais ainda a chama. E no caso da regulagem dele, quando você baixa o mínimo termo a chama, realmente ele tem uma regulagem melhor e uma vazão mais controlada com o gás, né? Então, realmente, isso é importante. Quando você for utilizar um fogão de alta pressão, procure, de repente, um fogão que tenha esses vários, são mini queimadores desse tamanho, em cima da boca. São 5, 6, depende do tamanho da boca de fogão. Normalmente, não funcionam em rede de gás GNV. Tá? Por quê? Por causa do perigo do gás encanado. Tá? Isso não se consegue usar isso. Então, sempre que todas as baterias de fogão de alta pressão que eu tinha nos meus restaurantes, por exemplo, eram tudo interligado à bateria de P45, que é aquele bujão grande, com encanamento até o fogão, inclusive com um conceito de encanamento correto com quantos menos joelhos possíveis para evitar justamente que os bujões congelem. Porque o gás, com excesso de vazão, pode congelar. E se congela, automaticamente não sai mais e só descongela, um prazo de tempo até um pouco demorado,
Então, quando se faz uma instalação dessa, tem que sempre consultar um técnico capacitado para saber fazer a vazão correta. Normalmente, quem faz isso são as próprias empresas que fazem a instalação de gás, porque eles sabem qual é a pressão de vazão do gás e eles sabem qual é a vazão de gás que tem no fogão, porque vocês sabem qual é a quantidade de utilização que você vai ter. E aí eles sabem regular a vazão correta para evitar justamente o congelamento dos bujões. Porque senão é um problema muito sério. Juro por Deus que já me aconteceu num domingo, restaurante lotado, de me congelar os 3 bujões P45. E fiquei assim, com mangueiras de água tentando descongelar, mas eu fiquei 20 minutos com os bujões duros, congelados. Então, simplesmente não existia vazão do gás. Isso é um inferno. Realmente, isso é um pesadelo. Se usa uma mangueira preta ou você faz um encanamento correto com os canos de cobre e de metal, tá? Até a sua válvula de vazão. Não tem regulador de gás, porque realmente, para poder manter essa pressão muito alta, o gás tem que vir direto do próprio bujão. Normalmente, esses fogões são bem mais baratos que os fogões de baixa pressão, porque eles simplesmente possuem uma construção muito mais simples. Eles têm uma estrutura, e aí se encontra no mercado estrutura mais fraca, menos fraca, firme, muito forte e fortíssima. Se você vai trabalhar com caldeirões de 200 quilos de produto dentro, você vai ter que ter realmente uma estrutura grande, uma boca de fogão de 40 centímetros, que são as bocas grandes, e aí você vai poder realmente trabalhar com uma certa tranquilidade. Isso que funciona desse jeito. Podemos observar uma coisa, que os fogões de alta pressão são úteis quando é exigida uma altíssima temperatura em um curto prazo de tempo e produções de alta escala. Porém, tem um porém. Para essa última opção, o fogão de baixa pressão com chama dupla consegue alcançar os resultados semelhantes, mas você tem a vantagem de conseguir regular melhor a chama. E eu sempre trabalhei com alta pressão. Claro que tinha também uma bateria de 4, de 6 de baixa pressão. Mas eu sempre trabalhei com os de alta. Por quê? Porque eu fazia o quê? Eu preparo e finalizo numa rapidez muito grande, porque a culinária mediterrânea me dá essa peculiaridade de poder fazer a coisa com uma certa celeridade. Então, o que é que eu faço? Eu uso o meu de alta pressão, mas tenho de baixa pressão também para receitas mais demoradas, principalmente com ingredientes mais delicados, aonde ele não precisa ter aquele choque térmico de selar, ou não precisa ficar pronto em 10 minutos, 12 minutos. Então, realmente, as coisas têm as vantagens e as desvantagens. Se você faz trabalho em alta escala e você precisa economizar, inclusive, valores na hora do seu investimento na compra de um fogão, e se você já está habituado a trabalhar com esse tipo de equipamento, você pode comprar ele com maior tranquilidade. Porque realmente, hoje em dia se encontra um fogão de 4 bocas de alta pressão a R$800, R$700 no mercado. Ou seja, realmente é um preço muito bom, enquanto os fogões de baixa pressão, com uma estrutura boa, sem forno, né? Nós estamos falando sem forno, porque os fornos que vêm acoplados não são essa grande coisa. Então, eles custam o dobro no mínimo. Quando a gente fala de fogão, também fala da estrutura sem o forno. O forno ele não faz parte do conjunto. Existem aqueles fornos que tem aquele queimador embaixo, que é uma serpentina com vazão de gás. Uns que outros, muito raramente, tem a serpentina em cima com a vazão de gás para fazer aquele efeito gratinado com o gás. Mas não são essa grande coisa se você precisa fazer um trabalho correto, com uma certa precisão. É um pouco complexo. Então, normalmente, se aconselha não comprar, principalmente nos restaurantes, não se adota esse tipo de fogão, esse forno, porque se usa forno combinado. Então, o forno combinado é um forno de múltiplas funções, que tem a facilidade de você abrir e fechar a porta e alcançar a temperatura em 30 segundos, novamente. Então, você consegue cozinhar 6 grades diferentes de comida, de tempo de cocção diferente, de temperatura, de posicionamento diferente, com uma facilidade incrível, sem que nada se estrague, coisa do gênero. Então, realmente, se tem uma certa facilidade com isso. Então, não se usa um forno
a gás. Quando se faz comida residencial, mas você trabalha muito, ou seja, você tem uma grande vazão de comida, então você precisa de um fogão mais, digamos assim, com mais capacidade. Porque quando você tem um fogão residencial, ele tem uma boca boa. As outras, que seja 4, 5 ou 3, elas são mais fracas. Então, quando você precisa ter 4 bocas bombando, então você vai acabar comprando um fogão industrial. Aí você vê qual é a vantagem para você de ter um de baixa, um de alta pressão. Provavelmente, eu aconselho a maioria das pessoas usarem um de baixa pressão, para estar muito mais acostumados ao fogão convencional. E mesmo assim, do fogão convencional para o fogão industrial, a vazão é muito maior do fogão industrial, igual. Então, você já vai ver inúmeras vantagens, realmente inúmeras vantagens. Uma delas é que quando você abre 4 bocas de fogão, não baixa a chama, porque a vazão continua a mesma. E você vai procurar, se realmente tem um uso bom, um bom uso de forno, procura um forno elétrico que realmente vai lhe dar muito mais resultados e principalmente numa qualidade assim, ano-luz melhor. É uma coisa impressionante. Então, mais ou menos entendemos o que é esse conceito de fogão a gás, né? Agora nós vamos conversar sobre um conceito mais moderno que em muitas regiões europeias, a nível profissional, se transformaram em obrigatórios. É muito interessante isso. Nós vamos falar de cooktops. Tá? Aí existem cooktops hoje, ao contrário dos fogões, eles continuam assim, sendo uma opção muito vantajosa. Os fogões a gás continuam sempre sendo uma opção vantajosa, principalmente aqueles que têm boca dupla. Por quê? Porque ele é um fogão que funciona muito bem, é um fogão barato, é um fogão funcional, ele aceita qualquer tipo de panela, aguenta qualquer tranco, qualquer pau, e principalmente é barato. O custo-benefício dele é excelente. Agora, existem os cooktops. Cooktops são fogões elétricos. Aí existe o cooktop elétrico, como o próprio nome diz, funciona com eletricidade e não tem grade. Ou seja, você pega a panela e coloca em cima de uma chapa de vidro, é um vidro especial, temperado para isso, e você regula a chama digitalmente e você sabe qual é a intensidade do calor que você vai estabelecer para utilizar naquela panela. Ele esquenta muito rapidamente. Realmente é uma coisa impressionante. Mas, em compensação, demora uma eternidade para esfriar. Então, e principalmente, ele exige panelas com fundo reto, ou seja, planas e extremamente resistentes. Você pode usar qualquer panela, de alumínio, de ferro, de aço, qualquer uma, no fogão elétrico. Só que ela tem que ser plana. Ela não pode ser uma panela côncava, ou seja, o wok, por exemplo, você não usaria nunca ele em cima de um fogão elétrico. Agora, os cooktop por indução não deixa de ser um cooktop elétrico. Os cooktop por indução existem de uma boca, de 2 bocas e de 4 bocas. Os cooktop elétricos só existem de 4 bocas ou de 2 bocas. Não tem de uma boca. Tá. Agora, os cooktop de indução, que são elétricos, mas assim, além das panelas planas, eles exigem uma coisa muito peculiar. As panelas têm que ser magnéticas. Por quê? Porque o cooktop, por indução, cozinha por indução eletromagnética. O que quer dizer isso? O cooktop só esquenta se a panela adequada estiver em contato com a zona de cocção, que é a mesma coisa que os queimadores de um fogão a gás. Né? Então, tipo assim, você tem um fogão de indução, ele tem um desenho, você coloca a panela em cima desse desenho. Como é que você vai saber se essa panela serve para esse tipo de fogão, do fogão por indução? Você vai pegar uma imã e vai colocar no fundo da sua panela. Se a imã fixa na panela, a panela é compatível com o fogão por indução. Se ela não for, se não grudar, se a imã não grudar no fundo da panela, essa panela não vai servir. Então, assim, ó, a grande vantagem dos fogões por indução são que eles esfriam imediatamente. É uma coisa impressionante. Você desliga ele, você conta até 10, a chapa está fria. Então, ele tem uma segurança absurda, não queima a comida e não oferece absolutamente nenhum risco. Mesmo que você queira, não consegue se queimar. É muito, muito interessante isso. Agora, qual é o requisito que você precisa ter
para ter um cooktop por indução. Ter as panelas adaptadas a isso. Ela aceita panela de ferro, aceita panela de fundo triplo, de aço, e panelas, muitas vezes, também de fundo duplo. Panela de cerâmica com fundo, panela de cobre com fundo de aço. Ou seja, praticamente todas elas têm que ter uma base consideravelmente forte e que tenha uma imã, porque é para fazer a indução acontecer. Essas panelas são um pouco mais caras do que as panelas comuns, mas também são panelas que vai usar por 30 anos, 20 anos. Como eu estava falando outro dia na live sobre panelas, eu tenho panelas que tenho 16 anos, 14 anos, estão em perfeito estado de uso, e são panelas que eu posso usar no fogão de indução, posso usar no fogão elétrico e posso usar no fogão a gás. Isso é uma vantagem realmente excelente e muito grande, muito, muito, muito grande. Agora, se você está aí começando, agora temos que pensar uma coisa. Você adquiriu o curso, você está estudando, e aí você está começando a profissão, já está começando com seus clientes, a coisa está começando a rodar, você está começando a trabalhar com delivery personalizado bem, começou com um cliente, 2, 4, 6, já está em 10, 12 clientes, as pessoas já estão começando a se acostumar ao seu produto, você está começando a fidelizar, aí você está começando a entrar na casa das pessoas, com certeza vai começar a pensar se vale a pena investir em uma tecnologia mais moderna e com um custo levemente maior. Por que é que eu falo isso? Porque eu, por exemplo, assim, eu tenho todos esses equipamentos. Infelizmente, o meu fogão de indução, eu queimei ele. Desgraça que aconteceu, eu queimei ele. Mas você, se vai para a residência de uma pessoa, você leva o seu fogareiro. Eu levo sempre o fogareiro a gás e o fogareiro de indução. Por quê? Porque isso é um apoio fantástico. Para você que trabalha em casa, e você produz no seu fogão. Se tem um bom fogão a gás, não tem por que, por exemplo, você fazer um investimento precipitado e comprar 4 bocas de indução ou 4 bocas elétricas. Faça uma coisa melhor. Compre um menor. É um investimento, mas não é tão grande. Esses fogões de indução custam aproximadamente na faixa de R$ 500. E os fogareiros a gás custam na faixa de uns 250, 200, por aí. Funciona perfeitamente. E aí você faz um investimento pequeno, você já está ganhando o seu dinheirinho. Você tem um investimento bom e a partir do momento que você vai começar a trabalhar na residência de alguém, você já tem o seu equipamento, que é um luxo. Imagine você chega na residência do cliente com um equipamento todo digitalizado, a coisa mais linda de se ver, com aquelas panelas maravilhosas. Aí você fez a visita técnica, você viu que o seu cliente tem umas panelas boas de fundo de aço triplo, então você consegue usar elas tranquilamente. Então isso lhe permite fazer um pequeno investimento. Mas se você está no início da carreira, tenha calma, faça as coisas acontecer primeiro, com calma. O seu fogão que tem em casa funciona realmente bem. Então não se preocupe, não fique afobado em querer comprar, gastar. Não, tenha calma. Faça que nem os meus alunos, eles começaram 7 meses atrás, 6 meses atrás, 5 meses atrás, agora sim que estão ganhando dinheiro, eles estão querendo esses equipamentos, porque eles estão sentindo falta disso. Mas no início ainda você não está sentindo falta disso. Então é muito importante você pensar sempre no seu lado econômico, porque você tem que pensar primeiro em monetizar. Tem que se preocupar nos utensílios, uns equipamentos talvez melhores, às vezes, umas panelas, e também, obviamente, nas bocas de fogões. Muitas vezes eu aconselho, compre 2 bocas de fogão industrial. Ou como o Venturelli antes estava falando, ou de uma boca. Funciona absurdamente bem. Outro dia eu estava falando para uma minha aluna, a Vânia, que está aqui agora, é muito simples, porque você pega, acopla 2 bocas de gás, ou de alta pressão ou de baixa pressão, então você vai ter um upgrade gigantesco. Agora, falamos também de uma coisa. Qual é a desvantagem de se ter um fogão industrial? É justamente essa, que eles não possuem forno. Então, caso que você utilize muito forno, vale a pena ficar atento a esse detalhe na hora da compra. É investir no modelo que talvez não seja tão caro para você poder adquirir um forno elétrico separado, se você quer comprar um fogão industrial. Ou você vai comprar um fogão
ou você já tem um fogão residencial, como eu estava falando, então adquira um fogão, um fogareiro de 2 bocas, ou adquire um cooktop. Mas sempre valorize o trabalho, o equipamento que sempre lhe deu dinheiro e que faz um trabalho muito bem feito, que é o fogão convencional. Agora, outro ponto que vale citar, que é bem interessante isso, é o design bem simples, né, encontrado nos fogões industriais. Os fogões industriais são bem beabá. É uma estrutura com as bocas, uma bandeja embaixo para evitar que a sujeira caia no chão, uma grade embaixo para colocar as panelas e pronto. Ele é bem espartano, assim, não tem nada de luxo, nada de especial. Sendo assim, ele é indicado por quê? Porque ele é indicado para uso, eu chamaria assim, constante. Aquele uso do dia a dia que não termina, sabe? Você usa sempre. Você que está preparando 30, 40, 50 pratos por dia, todos os dias, e assim a tendência é aumentar, então já é interessante, porque ele realmente ele é muito resistente. Ele pega no pau mesmo. Pra vocês terem uma ideia, num restaurante, tem final de semana, um fogão desse fica ligado 12 horas, tranquilamente por dia. E não acontece nada. Ele é indicado assim, justamente para um uso direto. Sendo assim, para quem não cozinha muito e possui família pequena, e tem um trabalho pequeno ainda, que está recém no começo, é desnecessária a aquisição de um fogão industrial. Pense nisso adiante. Mas, por enquanto, não invista nisso. Invista em outras coisas. Possivelmente invista pouco. Invista em você. Invista no técnicas, em conhecimento, em tudo isso para você poder ganhar mais dinheiro e depois poder comprar os equipamentos. Não gaste o dinheiro que você tem em coisas que não está lhe dando conteúdo, conhecimento, nem nada. Como sempre digo, frequente cursos, adquira informação, faça a coisa corretamente. Aí você vai ter os resultados muito mais rapidamente. E com isso você vai poder reformular muito melhor toda a sua cozinha. Inclusive, pode montar um laboratório e fazer isso tranquilamente. Agora, para quem cozinha bastante, receita sob encomenda a 1000, que é o delivery personalizado. Ou tem gente que, por exemplo, tem uma família gigante e não dispensa aquelas receitas caseiras, aquelas coisas que levam tempo de cozimento, aquela coisa. O fogão industrial é muito recomendado, que só conhecia o fogão convencional. Porque tem um benefício. O principal benefício do fogão industrial versus o fogão convencional é a rapidez do cozimento. As coisas andam com uma velocidade extrema. Por quê? Porque as chamas, elas são muito mais potentes. Então, dessa forma, as receitas são preparadas com muito mais agilidade. E o resultado, obviamente, é infinitamente melhor. Por quê? Porque se você vai monetizar com isso, você tem uma produção muito mais rápida, uma vazão de prato muito mais rápida e, obviamente, você tem uma lucratividade maior, porque você vai poder receber encomendas maiores. Outro ponto muito positivo é a durabilidade desses equipamentos. Porque como eles são fabricados com uma estrutura muito rígida, de ferro e aço, porque eles precisam sustentar muito peso. Os fogões industriais realmente eles duram muito mais. Por quê? Porque eles realmente têm uma estrutura muito forte. Eles são feitos para aguentar, galera, são feitos para aguentar 4 panelões com 200 quilos de comida cada uma. Então é muito importante isso, tem que saber avaliar isso também. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas residências de veraneio que tem aquele espaço gourmet, que fica na beira da praia, ou que fica na praia, que pega aquela maresia direto e que faz aquelas áreas de gourmet nas varandas ou nas áreas externas, muito usam isso. Outro dia, quando eu sugeri para se ter mais opções de poder atrair cliente, você ter um espaço gourmet próprio, onde você pode utilizar uma área externa da sua casa, ou você pode alugar um pequeno depósito pequenininho e transformar a Alestir em lugar para fazer uma área íntima de vendas, de atendimento, como personal chef, só que em vez que você ir na residência dele, você traz o seu cliente, aí você pode instalar uma estrutura dessa, porque ela é barata. E você faz uma bancada boa,
chumba ele na bancada, fica impecável. Realmente fica impecável. Faz uma bancada de cimento queimado, bonito. Então fica ótimo. Então, se você tem que investir uma coisa dessa, você não vai ter um gasto absurdo. Bem pelo contrário, você vai conseguir ter um investimento muito bom, numa estrutura muito boa, e principalmente ele é muito resistente. Ele pode até estar assim, não digo embaixo do tempo, mas com ventilação, coisa do gênero, que não acontece nada. Então, hoje nós estamos falando de fogões, por quê? Porque, primeiro, tem muitos alunos meus, e ouvintes e seguidores, que me perguntam sobre fogões. Então, eu sempre falo a mesma coisa. Explico qual é o melhor fogão, como é que funciona, mas realmente pensem, sempre façam as coisas com os pés no chão. Garanto para vocês que o resultado vai ser impecável. Como prometido, vamos começar a ver as perguntas. Bom, primeira coisa, o Douglas, que me fez uma pergunta antes, me perguntou qual é o forno que eu aconselho. Eu falei um dia desse, da Brastemp. Realmente são os fogões muito bons, muito, muito, muito. Hoje em dia, eu tenho um fogão que tem acoplado um forno. Esse forno é um mini forno combinado. Até vaporizador tem, além de circulador, tem vários níveis de temperatura, de cocção, e ele tem um vaporizador. Então, para vocês terem uma ideia, eu posso fazer pão tranquilamente dentro desse forno, que não teria problema nenhum. São realmente preços acessíveis os fornos só, sem a estrutura do fogão. Realmente são muito bons. A Lucete também perguntando qual é a diferença desses fornos com fogão a lenha. Veja bem, Lucete. Fogão a lenha é o pai dos fogões, né? Eu adoro. Para você ter uma ideia, eu tive alguns restaurantes que eu tive fogão a lenha dentro. Porque eu fazia alguns pratos aonde eu precisava, assim, gostava daquilo. No fogão a lenha, quem sabe usar o fogão a lenha pode fazer qualquer prato. Qualquer prato. Mas, para se trabalhar, digamos assim, com uma certa vazão de pratos, é um pouco complicado. Por quê? Porque você vai... Claro, antigamente se usava só isso, então tinha isso, se fazia isso acontecer. Mas hoje você tem muito mais facilidade em fazer as coisas funcionar perfeitamente, com fogões, digamos, a gás ou elétricos. Com relação ao forno a lenha, isso é um pouco complexo. Porque você não tem uma regulagem imediata. Quando você precisa ter uma temperatura correta, tipo assim, se você tem um prato que é feito a 220 graus, o forno tem que estar corretamente a essa temperatura por X minutos. Ele não pode nem baixar nem aumentar. Como sempre, foi um grande prazer. Uma ótima noite para vocês. Adoro vocês. Grande abraço. Valeu, galera.